2. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um módulo Covid-19, o que é fake e o que é news, na busca por novos tratamentos. E hoje nós teremos a aula de tratamentos utilizados na frente contra a Covid-19, que será ministrada por mim, Ana Luísa Diniz Lima, e pelo Giovanni Azevedo Diniz Silva. Então, antes de iniciar, eu vou apresentar quem ministrará essa aula. Sou Ana Luísa, sou biomédica, mestre em neurociências pela UFMG e doutoranda em fisiologia e farmacologia pela UFMG. E o Giovanni, ele é farmacêutico e mestrando em fisiologia e farmacologia pela UFMG. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre os tratamentos utilizados na sintomatologia e os antivirais contra o SARS-CoV-2, além da busca por novos tratamentos no mundo e no Brasil, principalmente no nosso programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, Fisiologia e Farmacologia, o PG-FISFAR. Sabemos que a Síndrome Respiratória Aguda Grave por Coronavírus 2, a Covid-19, ela é um produto da infecção pelo SARS-CoV-2, em que ele é transmitido por inalação de aerosóis infecciosos, com um período de incubação de 3 a 14 dias. E esse vírus, ele possui um material genômico de RNA de finta simples no sentido positivo, e seu tamanho é de aproximadamente 100 nanômetros. Além da presença de várias proteínas em sua superfície. Dentre elas está a proteína spike, ou proteína S, que é uma espícula glicoproteica que se liga fortemente à enzima conversora da angiotensina 2, a ECA2, que está presente em nossas células, o que torna a sua infecção mais fácil. E uma curiosidade é essa proteína característica que faz com que os coronavírus sejam nomeados assim. A sua conformação ao redor do vírus lembra ligeiramente uma coroa. Então, sabe-se que a entrada do vírus na célula ela é mediada pela enzima ECA2, a enzima conversora de angiotensina 2, que ela está localizada na superfície celular dos pulmões. Assim, a ECA2 irá converter a angiotensina 1 em angiotensina 2 e irá ativar os receptores AT2R1, mediando uma resposta pró-inflamatória. Sabemos que a hiperativação do sistema imunológico leva a uma resposta fisiológica hiperinflamatória chamada tempestade de citocinas, onde o sistema imunológico inato vai causar uma liberação descontrolada e excessiva de moléculas de sinalização pró-inflamatórias, as citocinas. E várias células imunes, como os linfócitos T, os macrófagos, as células dendríticas, elas sustentam essa secreção de citocinas, levando a um dano tecidual, gerando uma síndrome do desconforto respiratório agudo. E esse dano tecidual, ele vai causar também uma hipoxemia, que é um baixo índice de oxigênio no sangue. E também levará à formação de fatores protrombóticos, que vão ativar as substâncias responsáveis pela produção de fatores de coagulação, que vão ajudar a formar as fibrinas, as quais são essenciais para interromper um sangramento, já que constituem os coágulos. Os indivíduos com Covid-19, eles podem ser assintomáticos, ou seja, eles estão contaminados com o SARS-CoV-2, porém não apresentam sintomas. E os indivíduos que apresentam sintomas podem apresentar febre, tosse, dispneia, falta de ar, alterações gastrointestinais como diarreia, perda de olfato, entre outros. A Covid-19, ela pode ser classificada de acordo com a sua gravidade, onde uma infecção assintomática é onde os indivíduos estão contaminados, porém não apresentam sintomas.
A doença leve é um quadro compatível com uma síndrome gripal, onde o indivíduo vai apresentar uma febre branda, tosse, dor de garganta, uma congestão nasal, cefaleia e mal-estar. A doença moderada é uma febre persistente e dificuldade para respirar. Na doença grave, tem infecção do trato respiratório inferior, ocasionando uma pneumonia grave. Já a doença crítica é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, com uma disfunção orgânica. E os sinais frequentes observados são alteração do nível de consciência, oligúria, taquipneia, baixa saturação de oxigênio, taquicardia, extremidades frias, coagulopatia, trombocitopenia e acidose. Bem, pessoal, sobre as intervenções farmacoterapêuticas, os tratamentos atuais ou são direcionados no vírus, no caso o SARS-CoV-2, ou na sintomatologia apresentada por esses pacientes, como a tosse, a febre, a inflamação, a falta de ar, entre outros sintomas. E esses medicamentos, sendo utilizados na sintomatologia, têm como objetivo reduzir a resposta que esses pacientes apresentam. A respeito dos medicamentos que estão sendo utilizados para erradicar o vírus, no caso o Covid-19, esses tratamentos estão sendo realizados através de pesquisa clínica. Atualmente, infelizmente, ainda não dotamos de um medicamento ou de um fármaco que atue diretamente no vírus, ou seja, que atue na replicação viral. Atualmente, todos os países estão em busca por novos tratamentos. Através de um site de triagem chamado Clinical Trials, relacionamos duas palavras, estudos clínicos e Covid-19. Como vocês podem observar, do lado esquerdo, compilamos um total de 2.524 estudos. E através dessa análise, nós conseguimos alguns resultados que vamos demonstrar para vocês agora. Em relação às drogas sendo utilizadas nesses estudos, conseguimos observar nesse slide diversas classes terapêuticas, como, por exemplo, antialérgicos, anticoagulantes, antieméticos, entre outros. Mas claro que existem alguns que são mais promissores. Atualmente, nos hospitais, serviços de saúde em geral, o tratamento de COVID está sendo realizado por uma tríade antivirais, anticoagulantes e anti-inflamatórios esteroidais. E como vocês podem observar no slide, esses medicamentos têm alguns representantes, como, por exemplo, a heparina, né, trazendo um total de 529 artigos, a dexametasona, representante da classe de anti-inflamatórios esteroidais, trazendo um total de 549 artigos, e o Remdesivir, representando a classe de antivirais, trazendo um pouco mais de 600 artigos. Falando um pouco mais sobre o mecanismo de ação desses fármacos, é super importante comentar, pois a partir do mecanismo de ação desses fármacos, conseguimos entender como se dá a melhora no quadro do paciente. A partir desse slide, eu conseguiria falar para vocês como se dá a melhora no quadro do paciente, mas para fins didáticos, nós realizamos outros slides para transmitir melhor essa mensagem. A primeira classe que nós trazemos para vocês são os anti-inflamatórios esteroidais. Esses possuem uma semelhança estrutural com o cortisol. O cortisol ele é produzido pela glândula adrenal, principalmente em condições de estresse, e o cortisol possui algumas atividades, como, por exemplo, anti-inflamatório, proteolítico, hiperglicemiante, imunossupressor, além de também uma retenção de sódio. A dexametasona, que é um fármaco pertencente a essa classe, é um medicamento lipofílico, ou seja, tem uma afinidade pela gordura. Como o medicamento é apolar e nossa membrana plasmática é apolar também, esse fármaco cruza rapidamente a membrana celular e entra no citoplasma, onde se liga a um receptor específico e atinge o núcleo celular, onde vão interagir com o DNA e regular a ativação e supressão de diferentes genes de alguns mediadores da inflamação, como, por exemplo, as citocinas, as enzimas indutíveis durante o processo inflamatório, como a COX-2, além de também das moléculas de adesão, que são aquelas que recrutam células inflamatórias, como neutrófilos, eosinófilos, linfócitos T da circulação, para os locais da inflamação. Nesse slide, vocês conseguem observar
que a dexametasona ela atua sim na tempestade de citocina e a partir da administração desse medicamento, os pacientes terão essa tempestade de citocina bem resoluta e isso irá melhorar bastante o quadro de inflamação apresentado por esses pacientes. Nesse outro slide, nós podemos ver o Redensivir, que é da classe de medicamentos antivirais. O Redensivir, ele é um profármaco, ou seja, para que ele seja ativado em uma molécula ativa, ele deve sofrer uma reação de metabolismo para se transformar em uma molécula ativa. E como a Ana comentou anteriormente, o SARS-CoV-2, ele interage com a enzima conversora de angiotensina e ele penetra dentro do organismo, onde irá ativar alguns fatores de transcrição pelo ribossoma. E é nesse momento que a molécula ativa do Redesivir atua, inibindo assim a replicação viral. Ou seja, os pacientes que utilizam esse medicamento, haverá uma diminuição da carga viral. Uma outra classe de medicamentos que está sendo bem efetiva no tratamento do Covid-19 são os anticoagulantes. E para falar sobre os anticoagulantes, é necessário introduzir alguns conceitos sobre hemostase primária e secundária. Quando há uma lesão vascular, ocorre um sangramento e, posteriormente, uma vasoconstrição reflexa através de uma proteína de membrana chamada endotelina. Por fim, se dará uma adesão e agregação plaquetária. Aí se entra a hemostasia secundária, onde ocorre a ativação das proteínas plasmáticas para formar um coágulo de fibrina, onde as células vasculares lesadas são reconstituídas e posteriormente haverá uma lise do coágulo de fibrina, assim restabelecendo a hemostasia. Os anticoagulantes, eles atuam diretamente na cascata de coagulação, que é uma sequência de eventos enzimáticos, onde as enzimas circulam em sua forma inativa, e essa cascata tem como objetivo a formação de fibrina, para que posteriormente não haja uma hemorragia ou algum evento hemorrágico. Um fármaco em potencial sendo utilizado é a heparina. Existe também uma outra forma da heparina, que é a heparina de baixo peso molecular, que é isolada da heparina padrão por meio de cromatografia por filtração em gel. Estes são pentasacarídeos derivados sintéticos e o mecanismo de ação desses anticoagulantes é catalisar a inibição de várias proteases da coagulação pela antitrombina, que é uma pequena molécula que desativa várias enzimas da coagulação e é um inibidor da coagulação agindo neutralizando a trombina. O local que esses medicamentos atuam estão sendo demonstrados em vermelho e vocês podem observar que posteriormente não haverá a formação do coágulo de fibrina. Bem, todos os países estão em uma busca eh, por uma vacina, por um medicamento efetivo contra uma infecção. Então, todos os países, seja ele de qual continente, está em busca desses medicamentos que são efetivos contra a infecção. Bem, novamente falando do site Clinical Trials, a partir da relação das palavras estudos clínicos e Covid-19, como vocês puderam observar, nós compilamos um total de 2.524 estudos e nós conseguimos algumas informações muito interessantes. O Brasil, ele é um país da América do Sul e ele já publicou 116 estudos referentes ao coronavírus. Comparados a outros países da América do Sul, nós observamos a relevância grande que o Brasil tem em relação à publicação de novos estudos. Comparando o Brasil com países da América do Norte, como por exemplo o Canadá publicou atualmente até 118 artigos contra 116 do Brasil. O Canadá é um país desenvolvido, já o Brasil é um país em desenvolvimento. Então, nós podemos observar novamente a relevância que o Brasil tem com a contribuição para a ciência no mundo. Comparando o Brasil também ao México, nós observamos que o Brasil ainda ganha disparado. O Brasil tem 116 estudos contra 80 do México. Claro que, infelizmente, não tem como comparar ao
o Brasil com os Estados Unidos, né, por causa da potência que os Estados Unidos é, mas a partir dessa análise nós conseguimos ver o Brasil como um excelente publicador de artigos e de estudos, então contribuindo muito para a ciência no mundo. Estamos em tempo que as informações elas são disseminadas com muita facilidade. Mas até quando saber o que é fake ou o que é news? Ouvimos muito sobre a ivermectina, que é um vermífugo, que ele seria um potencial fármaco também na prevenção do Covid-19. Será que ela é tão eficaz assim na prevenção da Covid-19? Estudos demonstram que o uso da ivermectina ela não previne a Covid-19. Além desse fármaco, não ser indicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ou seja, isso é fake news. Foi muito falado também sobre a cloroquina, a hidroxicloroquina, um medicamento utilizado para o tratamento de lúpus, artrite reumatoide e malária, que é defendida por muitas pessoas. Muitos governantes apoiaram, mas será que ela é tão eficaz assim para a Covid-19? Estudos mostraram que o uso da cloroquina, hidroxicloroquina, ela não é um tratamento eficaz e nem seguro contra a Covid-19, ou seja, é fake news. E outra aposta de tratamento seria a ozonioterapia. Um prefeito sugeriu até uma aplicação retal para melhor eficácia. Mas e aí? Será esse tratamento eficaz contra a Covid-19? Estudos não indicam o tratamento off-label contra o coronavírus. Isso inclui a ozônio e outros tratamentos que poderiam prevenir a infecção. Mais uma vez, a única forma de prevenção é o distanciamento social e o uso correto da máscara. Então, esse tratamento é fake news. E quando colocamos Covid-19 no Google, vemos o tanto de notícias que são consideradas fake news. Então, nossa dica é: cuidado com o que você compartilha e, principalmente, com o local das informações. Só confie em informações de sites científicos. E a Anvisa aprova o uso emergencial de 2 vacinas no Brasil. E aí, essa reportagem é fato ou fake? Ainda bem que é fato. O dia 17 de 1 de 2021 foi um dia que vai ficar marcado na história do nosso país. A Anvisa liberou o uso emergencial de 2 vacinas e já iniciou a vacinação, sendo uma mulher negra, enfermeira, a primeira a ser vacinada no país, no estado de São Paulo. Porém, eu gostaria de deixar claro que mesmo o tema da nossa aula ser tratamento, a vacina não é considerada tratamento, e sim uma forma de prevenção. Então, quem é a Coronavac? A Coronavac, ela é uma vacina contra o Covid-19 que usa um vírus inativado, que são compostos por vírus mortos ou por parte deles. E esses vírus, eles não conseguem nos deixar doentes, mas é suficiente para gerar uma resposta imune e criar uma memória de como nos defender desse vírus. E essa vacina, ela foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, que é vinculado pelo estado de São Paulo, e tem uma eficácia comprovada de 50,38%. E quem que é AstraZeneca, ou CHAdOx1, que é o nome da vacina? Ela é desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, e o Ministério da Saúde, ele anunciou a compra dessa tecnologia para a produção dentro da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. E um estudo que foi publicado na The Lancet
mostrou que essa vacina ela induz uma forte resposta imune, principalmente em idosos. E ela é produzida a partir de uma versão enfraquecida dos vírus, ou seja, um vetor viral. E essa versão enfraquecida de um adenovírus vai causar um resfriado em chimpanzés e que não causa a doença em nós humanos. E essa vacina foi adicionado material genético utilizado também na produção da proteína spike, vocês lembram? Aquela proteína que utiliza para entrar na ECA2. Vocês lembram que eu disse? Aquela que usa para invadir as células de angiotensina 2. Então, e a partir disso vai induzir os anticorpos. E ela tem uma eficácia comprovada de 70,4%. Então, nós convidamos vocês para assistir nossa mesa redonda, a qual vai falar sobre a contribuição do programa PGR-FISFAR no desenvolvimento tecnológico de novos medicamentos para o tratamento da Covid-19, que vai contar com 6 excelentes professores. Então, concluindo, até o momento, não há intervenções farmacológicas com efetividade e segurança comprovada que justifiquem seu uso de rotina no tratamento da Covid-19. Os pacientes serem tratados preferencialmente no contexto de pesquisa clínica, e nós demos destaque ao Brasil na busca por novos tratamentos em comparação a outras potências. E demos também destaque ao fake news, que ela está muito presente no nosso cotidiano, mas nós temos que aprender a lidar com as informações certas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.